Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula a gente vai fazer uma revisãozinha de velocidade média para a prova, tá bom? Olha, muito importante que você veja os exercícios. Vou fazer a revisão da teoria rapidinho. A gente vai fazer alguns exercícios para vocês se prepararem. O que você não pode fazer é só fazer essas questões dessa aula de revisão que eu estou dando agora aqui para se preparar para a prova, tá? O que você tem que fazer? Você tem que usar esse vídeo como um guia. Ah, o Sérgio colocou exercício que está cobrando isso. Então na prova vai aparecer alguma coisa parecida, tá? Então você tem que refazer essas questões que eu estou fazendo aqui com vocês, entender essas questões, ir lá para a tarefa, ir lá para a apostila de aula e fazer exercícios parecidos, tá? Lá na prova vai ter questões com texto e aí você tira do texto essas informações que é para fazer o exercício. Então, deslocamento, velocidade, tempo. Às vezes o texto é mais curto, às vezes o texto é mais longo, mas no fundo, é só tirar as informações do texto e aplicar as formulinhas, tá bom? Vamos lá então? Então, vamos que vamos. Tá na tela aqui, revisão para a prova, velocidade média. Ó, o que eu não posso esquecer de comentar com você é que vai ter na prova também conceito de movimento e repouso, tá? Isso aí foi visto em sala, tá bom? Faz exercício, é conceitual. Movimento é quando a posição muda em relação ao referencial. Repouso é quando a posição não muda. Então vai lá na aula, vê a teoria, vê o que os professores de física falaram sobre esse tema e faz alguns exercícios. Refaz aquele da apostila, tá bom? Também, ó, é importante você dar uma olhadinha em definição de ponto material e corpo extenso, tá bom? Então, ponto material é um corpo que é muito pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma formiga indo de uma casa até a outra casa, seu vizinho, é um ponto material. Né? Agora, sua formiga andando na sua unha já não é mais um ponto material, porque ele não é tão pequeno comparado com esse movimento que ele está executando. Né? Corpo extenso é um corpo que não é tão pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Ponto material é um corpo que é muito pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Uma carreta indo da sua casa até Brasília, a menos que você more muito, você já mora em Brasília, né? Que a gente tá no YouTube, né? Então vamos supor que você, ó, tem que dar um exemplo mais claro. Vamos supor que você mora em São Paulo. Então uma carreta indo de São Paulo até Brasília, como o movimento é muito grande, a carreta é muito pequena perto desse movimento. Aí a carreta é ponto material. A mesma carreta fazendo manobra para estacionar, aí é corpo extenso. Tá bom? Então, visto essas definições que vão cair na prova, definiçãozinha de velocidade média, galerinha, sem sofrer, ó. Velocidade média, você tem que pegar o ΔS e vai dividir pelo ΔT, né? ΔS é o quanto o objeto mudou a posição dele, né? Então ele estava aqui numa certa posição, que a gente vai chamar de posição inicial, e ele foi até uma posição que a gente vai chamar de posição final. Né? Então, essa mudança de posição é o deslocamento escalar, que no sistema internacional é dado em metros. Mas no dia a dia, né, quando você faz uma viagem de uma cidade até outra, é em quilômetros, né? Agora, imagine que essa primeira foto, ela foi tirada no instante inicial, essa segunda foto foi tirada no instante final. Então o tempo passou, né? O tempo passou. Isso aqui é o que nós chamamos de ΔT, tá bom? O tempo no sistema internacional tem que estar em segundos e no dia a dia a gente usa em horas, tá certo? Aí a velocidade média, se for no sistema internacional, vai sair em metro por segundo, e se for nesse outro sistema que a gente usa no dia a dia, quilômetro por hora. Tá? Muito cuidado agora para transformar de uma unidade para outra, tá bom? Vamos lembrar, ó, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, de quilômetro para metro, multiplica por 1.000. De metro para quilômetro, divide por 1.000.
Beleza? Toma cuidado agora aqui, ó. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos, tá bom? Então, de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. E na volta você divide. Beleza? Agora, toma muito cuidado, que esse daqui é muito importante, que eu vou colocar aqui, que é metro por segundo para quilômetro por hora. Tá bom? Nesse caso, você multiplica por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Beleza, gente? Então aqui está a teoria. Ah, Sérgio, eu gostaria de ver a teoria com mais calma, tal, não sei o quê. Tem um vídeo no meu canal que é exatamente sobre velocidade média. Procura aí nas playlists. Tem a playlist cinemática, tá? Desde a aula 1, a aula 2, a aula 1, conceitos iniciais, o que é movimento e repouso, o que é ponto material, corpo extenso, tá tudo lá. E, inclusive, tem uma aula de velocidade média. Acho que tem mais do que uma até, tá bom? Dá uma procurada na playlist. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vou colocar também como primeiro comentário, esses vídeos do meu canal que podem ajudar aí. Para quem perdeu a aula, às vezes algum aluno faltou na escola, tal, perdeu a aula, dá para você rever a teoria com calma, tá bom? Aqui foi só uma revisão. Então vamos para o exercício, galera? Então vamos lá. Exercíciozinho número 1, bem tranquilo. Primeira parte é você anotar os dados, tá? Corredor Joaquim Cruz, ganhador da medalha de ouro da Olimpíada de Los Angeles, fez o percurso de 800 metros. Primeira coisa é você identificar que 800 metros é o delta S. Tá? 800 metros. Em aproximadamente 100 segundos. Então é importante você enxergar os dados da questão, tá? Aqui, ó. E o delta T, 100 segundos. Numa prova teste, se você quiser, você faz de cabeça. Numa prova escrita, atenção, falei isso nas salas em que eu dou aula, nas salas de Pirassununga, nas salas de Araras, não deu tempo de falar na sala de Uberaba. Então presta atenção agora, quem assiste em Uberaba, quer fazer uma prova escrita, primeiro passo, você vai pôr a fórmula, tá? Tem que colocar a fórmula. Velocidade média, delta S sobre delta T. Tem que pôr a fórmula, senão a gente vai descontar pontinho aí dessa resolução sua, tá? Prova escrita, eu não quero resposta, eu quero resolução. Próximo passo, você vai substituir as letrinhas pelos números. O delta S é 800 e o delta T é 100. Simplificou. Então, a velocidade média é 8 metros por segundo. Tudo bem? É isso. Se no exercício não tiver assim, ó, aqui está escrito, ó, dê sua velocidade média em metro por segundo, já fiz. Poderia estar em quilômetro por hora. Aí o que você faz? Você multiplica por 3,6. Então a velocidade média ficaria, vamos fazer essa, vamos ganhar tempo aqui na calculadora, tá, gente? Então aqui, ó, então ficaria, deixa eu ver aqui, 8 vezes 3,6 ficaria 28,8 km por hora, tá bom? Então você faz conforme o exercício está pedindo, tá? Só apagar aqui, 28,8 km por hora. Beleza? Se tiver pedindo em metro por segundo e você já achou metro por segundo, acabou. Se precisar transformar de unidade, você transforma, tá bom? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Uberlândia situa-se a 600 quilômetros de São Paulo. O que foi dado aqui? Esses 600 quilômetros
é um deslocamento. Você vai andar 600 quilômetros. Então, 600 quilômetros. Sérgio, é para passar para metro? Por enquanto, não. Vamos ler até o final. Ele sai de São Paulo a 1h da tarde e chega às 18. Pensa, você sai a 1 e chega às 6 horas da tarde, quanto tempo você gastou nessa viagem? 5 horas. Então, você gastou 5 horas. Pergunta, calcule a velocidade média. Como não foi falada a unidade que se é pedida, então você pode achar na unidade que você quiser. Por exemplo, já em quilômetro por hora. Aí não tem que transformar unidade nenhuma. Tá bom? Então, vamos lá. Velocidade média, bota a fórmula. ΔS sobre ΔT. Próximo passo, substitua. Velocidade média, o ΔS é 600, o ΔT é 5. Aí essa velocidade média vai dar 120 quilômetros por hora. Como não foi pedida a unidade, você pode achar na unidade que você quiser. Quer passar para metro por segundo? Não tem problema. Você tem que dividir por 3,6. Mas só faça isso se for pedido, tá? Se não for pedido, não precisa, tá bom? Então aqui, ó, porque vai dar trabalho, né? Ó, 120 dividido por 3,6 vai dar 33,3, tá bom? Eu nem vou colocar o resultado aqui, ó, porque o exercício não pediu, tá bom? Então o que é importante aqui você entender? Que você tem que colocar a fórmula, substituir e fazer a continha. Na hora de apresentar o resultado, tem que ter a letrinha que representa a grandeza, que é a velocidade média, o sinal de igual, tem que ter o número e tem que ter a unidade. Se você vai esquecendo esses detalhes, a gente vai descontando o ponto, tá? Essa parte aqui, ó, dos dados não é obrigatório. A gente coloca para ficar mais fácil de ver, tá bom? Vamos à próxima. Um pequeno animal desloca-se com velocidade meio metro por segundo. Então, agora o que foi dado é velocidade, meio metro por segundo. Qual é o deslocamento? Então, a pergunta é o ΔS. Deu para entender, gente? Ó, não é que eu vou perguntar só velocidade média, eu posso perguntar qualquer coisa que está na fórmula, né? A fórmula não é velocidade média é ΔS sobre ΔT? Eu posso te perguntar a velocidade média, só que aí eu vou ter que te dar o ΔS e ter que te dar o ΔT. Mas eu posso perguntar o ΔS, aí eu vou te dar a velocidade e o tempo. Eu posso perguntar o tempo, mas aí eu tenho que te dar a velocidade e o ΔS. Ou seja, a formulinha tem 3 grandezas. Eu vou perguntar uma delas e eu tenho que te dar as outras 2 para você achar. Basicamente é isso, tá bom? Então aqui, ó, se eu estou te dando a velocidade, quero o ΔS, eu tenho que fornecer o tempo. Qual é o deslocamento realizado por esse animal após 10 segundos? Olha lá o tempo, ó, o tempo foi dado. Aí o que você faz? Bota a formulinha, aí você no lugar da velocidade coloca meio, é igual, o ΔS é a pergunta, não usa a letrinha X, tá? Deixa o símbolo certo, ΔS, e o ΔT é 10 segundos. Beleza? Agora você vai multiplicar em cruz. ΔS vezes 1, ó, quando não tem nada aqui é 1. ΔS vezes 1 é ΔS, é igual a meio vezes 10. Então, ΔS é 5 metros. Olha que baba. Se a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundos, o deslocamento vai sair em metros. Beleza? Tá dando para acompanhar aí? Manda para mim aí nos comentários o que você está achando da matéria, está achando difícil, tá? Você está tendo dificuldade em física nesse início, como é que tá? Comenta para mim. Ó, não, tá fácil, aí tá tranquilo, isso aí é tranquilo, isso aí é babinha. Ó, vamos ver agora, ó. Um automóvel mantém velocidade constante 20 metros por segundo, ó. Então eu te dei a velocidade, 20 metros por segundo. Enquanto o tempo, olha lá, agora a pergunta é o tempo. Ele percorre uma distância de 4.000 metros. Então, ΔS, 4.000 metros. Então, repare, ó, eu estou te dando a velocidade, eu estou te dando o ΔS. Aqui está em metro por segundo, aqui está em metro. Tá bonitinho. O tempo vai sair em segundos. Tá bom? Vamos lá? Primeiro passo, a fórmula.
velocidade média é ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade eu vou colocar o 20. No lugar do ΔS é 4.000. Aí eu vou achar o tempo. Ó, aqui quando não tem nada é 1. Vamos multiplicar em cruz. Então fica 20 vezes ΔT é igual a 4.000 vezes 1 é 4.000. Esse 20 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 4.000 sobre 20, cortou, né? Então quanto tempo vai gastar? 200 segundos, tá bom? Aqui eu estou colocando exercícios com texto curtinho. Lá na prova tem questões que tem texto curtinho, só que tem questões que tem texto mais longo. Vai lendo o texto e vai encontrando as informações, ó. Então aqui foi dada a velocidade, lê o texto com calma, né? Aqui foi dado o deslocamento, tá? Então você, pela unidade, você até descobre o que é, né? Metro por segundo é grandeza de é um valor de velocidade. Metro é um valor de ΔS, entendeu? Então você vai identificando no texto as informações, tá bom? E se precisar, muda de unidade, tá bom? Que é o grande problema nessa prova, é você precisar mudar de unidade, tá bom? Vamos lá. Questãozinha. Ao se aproximar de uma tempestade, um índio vê um clarão do raio e 15 segundos após, 15 segundos, isso é tempo. Então, tempo, 15 segundos. Houve o trovão. Sabendo que a velocidade do som no ar, velocidade do som, 340 metros por segundo, ele quer saber a distância. Ou seja, né? A ideia aqui é a seguinte, né? Você tá aqui assim, ó, tá? Cai o raio lá e o som vai se propagando. Depois de 15 segundos, você ouve o som do trovão. Então, vai dar para achar o deslocamento. Entendeu a ideia? Essa aqui é a pergunta. A qual distância o raio caiu de você? Ou seja, qual foi a distância que o som andou? Tá bom? Então, primeiro passo, formulinha, velocidade média, ΔS sobre ΔT, beleza? Agora você vai para trocar as letrinhas pelos números. A velocidade é 340, o ΔS nós queremos e o tempo é 15. Aqui, quando não tem nada, é 1. Posso multiplicar em cruz. Então, ΔS é 15 vezes 340. Você faz essa continha do lado, tá? Não precisa colocar na folha de respostas essa multiplicaçãozinha que você faz. Isso aí você faz no rascunho. Então, 15 vezes 340, 5.100. Se liga na unidade, tá? Aqui, ó, como o tempo está em segundos e a velocidade está em metro por segundo, então esse deslocamento está saindo em metros, mas o exercício está pedindo em quilômetros. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir por 1.000. Dividiu por 1.000, então resposta do exercício, 5 quilômetros. Beleza? Tá dando para pegar o jeitão, galera? Tá? É assim. Toma cuidado só para você não errar a unidade, tá? Um aluno atrasado percorreu caminhando apressadamente a pé da casa até o colégio uma distância de 600 metros. O que ele está te dando? Ele está te dando o deslocamento. Tá? Então, o deslocamento, 600 metros em 200 segundos. Então, eu estou te dando o tempo. A pergunta é, quanto vale a velocidade média? Bem tranquilo, galera. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ΔS, 600, ΔT, 200. Cortou. Então, a velocidade média vai dar 3 metros por segundo. Essas questõezinhas mais facilzinhas é para a galera de humanas, né? Na nossa prova tem aquela distinção, né? As questões do pessoal de humanas são questões mais tranquilinhas. Para o pessoal de exatas, um pouco mais difíceis, tá? Então, vamos lá.
Essa daqui é uma pergunta para o pessoal de exatas, ó. Um carro percorreu a metade de uma estrada, viajando a 30 km por hora, e a outra metade a 60. Vamos lá. Ó. Você vai fazer assim, ó. Isso é o que nós chamamos de viagem por etapa, tá? Então, repare que nós temos aí, ó, duas etapas. Temos aqui uma etapa 1 e aqui uma etapa 2, tá? O que eu sugiro que você faça? Que você analise cada etapa separadamente, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o ΔS da primeira etapa? Eu não sei. Eu vou chamar de Dzão. O que eu sei é a velocidade da primeira etapa, que é 30 quilômetros por hora. Quem que é o ΔS da segunda etapa? Como ele falou que é metade, então cada etapa tem a mesma distância. É Dzão também. E a velocidade na segunda etapa é 60 quilômetros por hora. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Repare que na primeira etapa, eu sei o ΔS, eu sei a velocidade, dá para achar o tempo. E na segunda etapa, a mesma coisa, dá para achar o tempo. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou descobrir o tempo na primeira etapa e vou descobrir o tempo na segunda etapa. De que maneira? A gente vai usar essa equação. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que eu vou dar uma mexida nela, né? Eu posso pegar esse ΔT que está dividindo, eu posso passar para cima multiplicando. E a velocidade que está em cima multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, a fórmula pode ser reescrita dessa maneira. Ó. ΔT é ΔS sobre V. É a mesma fórmula escrita de outra maneira. Então, vamos lá. ΔT é ΔS sobre V. Então, ΔT da primeira etapa, o ΔS eu chamei de Dzão, e a velocidade é 30. E o ΔT da segunda etapa? ΔT da segunda etapa, o ΔS da segunda etapa também é Dzão, e a velocidade é 60. Beleza. Agora o exercício quer saber de vocês a velocidade média no percurso total. Como que a gente faz para achar velocidade média? Deixa eu só... Aqui eu não quero essa caneta, não. Vou alterar aqui. Como que a gente faz para achar a velocidade média no percurso total? Você não vai pegar o ΔS da primeira parte, nem o ΔS, só o ΔS da segunda parte. Você vai pegar o ΔS total. E vai dividir pelo ΔT total. Agora, como que eu calculo o ΔS total? O ΔS total é a soma do quanto ele andou na primeira etapa mais o quanto ele andou na segunda etapa. Então, é o ΔS da primeira etapa mais o ΔS da segunda etapa. E quem que é o tempo total? É a soma do tempo que ele gastou na primeira etapa mais o tempo que ele gastou na segunda etapa. E, Sérgio, essa questão aqui é mais difícil. Para a galerinha de bioexatas, né? Tem que ter uma questãozinha mais complicadinha para o pessoal, né? Então, vamos lá. Na primeira etapa, a distância que andou foi D, na segunda etapa foi D também. Aqui embaixo, ΔT a gente vai somar. Na primeira etapa foi D sobre 30, mais D sobre 60. Tá bom? O que a gente vai fazer agora aqui? Matemática. Vamos lá. Em cima, D mais D, 2D. Embaixo, eu vou tirar o mínimo. Entre 30 e 60 é 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar 2D mais D, né? Porque 60 por 60 dá 1, vezes D dá D. Então, olha como ficou. Velocidade média total é igual. Em cima ficou 2D e embaixo ficou 3D sobre 60. Tá? Como não coube aqui, ó, eu vou apagar aqui do lado esquerdo, tá? Só para a gente ter mais espaço aqui. Deixa eu apagar. Apagar tudo, né? Pronto. Então, agora, para finalizar o exercício, eu vou puxar para cá. Ó. Então, onde que a gente chegou?
velocidade média total, em cima ficou 2D, embaixo 3D sobre 60. Como é que você resolve isso? Copia o de cima e multiplica pelo de baixo, invertido. D em cima, D embaixo, cortou. Então, 2 vezes 60, 120, dividido por 3. Então, resposta do exercício, a velocidade média no percurso total, 40 km por hora. Beleza, gente? Então, quando for essa história de viagem por etapa, é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é para a galerinha que tem facilidade nessa matéria, para o pessoal de bioexatas, tá bom? Agora aqui mais uma questãozinha aí para o pessoal de bioexatas. Num shopping há uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base, tá? Então aqui, ó, pensar que é uma escada rolante, 6 metros de altura, 8 metros de base. De cara aqui, o que vai dar para a gente achar, gente? Se você estiver se movimentando nessa escada, você vai andar por essa linha, ela vai te levar por essa linha verde, que é justamente o seu ΔS. Aí como é que você faz para achar esse ΔS? Pitágoras, né? ΔS ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Opa! Aqui você reconhece isso daqui como triângulo pitagórico, tá certo? O famoso 3, 4, 5, só que multiplicado por 2, né? Então, o 3 virou 6, o 4 virou 8, o 5 vai virar 10. Se você não sabe o triângulo pitagórico, tem que fazer a conta. Então, ΔS ao quadrado é igual a 36 mais 64. Isso vai dar 100. ΔS ao quadrado é igual a 100. Então, tirando a raiz, deu 10 metros. 10 metros. Esse é o ΔS. Muito bem. Aí que o cara fala, no intervalo de tempo de 20 segundos, aí determine a velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? Então, velocidade média vai ser o ΔS é 10 metros, o ΔT é 20. Tá? Então, velocidade média é meio metro por segundo. Tranquilo, né? Mas eu vou fazer aqui mais uma questão, tá? Porque eu tô querendo treinar uma coisa. Deixa eu só criar mais um slide aqui. Pronto, ó, em branco. Vamos lá. Eu vou criar uma questão agora, tá? Não tinha uma questão aqui na minha revisão que eu gostaria que tivesse, então eu vou criar uma agora. Vamos supor que você está num barco, tá? Num barquinho, num lago muito grande que não tem correnteza, tá? Não tem correnteza. E o seu barquinho está andando a 20 km por hora. Então, estou te dando a velocidade. Beleza? E você fica navegando nesse barco por 2 dias. O que eu vou querer saber? O ΔS. Pensa aí, qual é o perigo dessa questão? Qual é o perigo? Ó, a velocidade está em quilômetro por hora. E o tempo está em dias. Não pode misturar esses números, né? Não pode misturar esses números, né? Você tem que passar esses 2 dias para horas, entendeu? Aí você tem que lembrar que cada dia são 24 horas. Então o barco ficou 2 dias navegando sem parar, sem parar. Pensa isso. 2 dias navegando sem parar. Então quantas horas ele ficou navegando, entendeu? Olha o problema das unidades que eu quero te alertar. Então se o barco ficou 2 dias navegando e você precisa passar isso para horas, você sabe que cada dia é 24 horas, então 2 dias são 48 horas, tá certo? 48 horas. Beleza? Você entendeu? Então se liga nas unidades, viu? Vai lendo o texto e vê se está na unidade certa. Se aqui está em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em horas. E o ΔS vai sair em quilômetros. Beleza. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade é 20. Eu quero saber o ΔS. E o tempo é 48.
multiplicamos em cruz, ó, aqui não tem nada, quer dizer, tem o número 1, multiplicou em cruz, ficou 20 vezes 48, então o ΔS vai dar 960 quilômetros. Só confirmar aqui, né? 20 vezes 48, é isso aí, 960 quilômetros. Deu para entender, gente? Ok? Olha, então, muita tranquilidade na hora da prova, tá bom? Faz mais exercícios, faz exercícios da tarefa, faz exercício da apostila de aula, tá bom? E fique muito atento com as unidades, se precisar transforma para você usar bonitinho, tá? Se liga aqui ó, de novo, ó, antes de eu encerrar, se liga aqui no primeiro slide, né? A gente falou das unidades, ó, metro, segundo e metro por segundo, tá? Quilômetro, hora e quilômetro por hora. Então, se precisar, vai transformando para essas unidades aí, tá bom? No mais, boa prova para vocês, tá? Faça o melhor de vocês, tá? Continue perseverando nos estudos, tá bom? Aquele abraço e até mais. Valeu, galera. Até mais. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão de termometria para a prova, tá bom? É muito importante que você faça mais exercícios do que aqueles que eu vou fazer aqui nessa videoaula, tá? Refaça os exercícios que foi dado em aula, refaça exercício da tarefa, tá bom? Se prepare bem aí para essa prova, para você tirar uma notinha legal, tá bom? Vamos então lá para a aula. Tá aqui, tá na mão. Vamos lá. Meus amores, termometria. Antes de eu seguir aqui para a revisãozinha básica de termometria, eu quero te lembrar o conceito de temperatura vai estar na prova, tá? O que é temperatura mesmo? Medida do grau de agitação das partículas de um corpo, tá bom? Vou repetir, temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Vamos revisar agora as 3 escalas termométricas, não é? Então, nós temos a escala usada no Brasil, que é a Celsius, escala usada em país de língua inglesa, que é a Fahrenheit, e nós temos a escala Kelvin. Muito bem. O que você tem que saber de cor mesmo? O ponto do gelo e o ponto de vapor de cada uma dessas escalas, beleza? Então, o ponto do gelo da Celsius é 100, é 0, e o ponto de vapor é 100. Na Fahrenheit, ponto do gelo é 32, ponto de vapor é 212. E na Kelvin, ponto do gelo 273, ponto de vapor 373. Lembramos tudo isso? Agora você vai ter que lembrar como é que você passa de uma temperatura na escala Celsius para uma correspondente temperatura na escala Fahrenheit. Então, a formulinha, temperatura na Celsius sobre 5 é igual a temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, essa daqui serve para você passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. E a equaçãozinha para transformar de Celsius para Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é só pegar Celsius e somar 273, tá bom? Então eu quero que você entenda que tem 2 tipos de exercícios aí na prova. Ou vai cair, o primeiro tipo é exercícios que peça para você transformar de uma temperatura para outra. Aqui é a correspondente temperatura na escala Kelvin. Então o cara te dá em Celsius, pede para você passar para Fahrenheit. O cara te dá em Fahrenheit, pede para você passar para Celsius. Esse é o tipo básico de exercício que mais cai. O outro tipo é se aparece uma escala desconhecida. Beleza? Se aparecer uma escala desconhecida, vai ter um exercíciozinho para a gente treinar. Aí você vai ver como é que você vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Essa revisão está bem curtinha, né? Porque a teoria é bem curta mesmo, é pouca coisa. Tá bom? Então vamos agora para esse exercício. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a qual valor? Então o cara está te dando a temperatura na escala Celsius, como 20 graus Celsius, e está pedindo para você passar para a escala Fahrenheit.
Tranquilinho, gente. Você vai primeiro pegar a equaçãozinha. Lembre-se que na prova a primeira coisa que você vai fazer é colocar a fórmula, tá? Temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tem que pôr a fórmula. Próximo passo, substitua. No lugar da temperatura Celsius, você vai colocar o número 20. 20 sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Daqui para frente é matemática, gente. Aí faça pelo caminho que você tem mais confiança, tá? 20 dividido por 5 é 4. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ó, quando não tem nada aqui embaixo visível, é 1, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Então, ficou temperatura Fahrenheit menos 32 igual a 4 vezes 9. Temperatura Fahrenheit é igual a 4 vezes 9, 36. E esse menos 32 vai para o outro lado, mais 32. Portanto, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Beleza? Vamos fazer agora o inverso. Aqui, ó, é uma outra questão, caiu no outro vestibular, né? Mas a gente já até sabe os valores, né? Esse aqui está 68, ó. Um turista ao descer do aeroporto de Nova York viu o termômetro marcando 68 graus Fahrenheit. A gente acabou de fazer, né? Que 20 graus Celsius corresponde a 68 Fahrenheit. Mas como é que faz a conta ao contrário, né? Se eu te dou em Fahrenheit, quero que você passe para Celsius, né? Então, a temperatura que foi dada na escala Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit, e vamos achar o correspondente em Celsius. Primeiro passo, bota a fórmula. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, temperatura e Celsius eu não sei, é o que eu quero. A Fahrenheit, que é 68, que foi dado. Então, ficou 68 menos 32 sobre 9. Agora é conta, gente. Temperatura Celsius sobre 5 é igual. 68 tira 32, vai dar 36. Dividiu por 9. 36 sobre 9 é 4. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a 4. Quando não tem nada visível aqui é 1. E agora eu vou multiplicar em cruz. Temperatura Celsius é 4 vezes 5. Temperatura Celsius é 20 graus Celsius. Olha aí. Beleza? Então, vai ter na prova, eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Kelvin. Eu te dou a temperatura, desculpa, em Fahrenheit. Vou repetir a frase. Eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Fahrenheit. Eu te dou em Fahrenheit, vou pedir para você passar para Celsius. Ou para Kelvin, tá bom? Ah, Sérgio, se eu quisesse passar essa temperatura para Kelvin, vamos treinar? Aproveitar essa questão? Temperatura na escala Kelvin, é só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273. Temperatura na escala Kelvin vai ser 20 mais 273. Quanto que é 20 mais 273? 293 Kelvin. Beleza? Bem tranquilo, gente. Bem sossegado. Vamos detonar nessa prova aí. Aqui, ó, é um exercício um pouquinho mais difícil. Qual é a temperatura em graus Celsius em que o número do grau Fahrenheit é igual ao número do grau Celsius? Ou seja, você vai olhar nas duas escalas, você vai ver o mesmo número. Tá bom? Então, temperatura na escala Celsius, por exemplo, é X. E como ele fala que ele vai ver é igual ao do Fahrenheit, então em Fahrenheit vai ser X também. Entendeu? Se ele falasse que em Fahrenheit é o dobro, você colocaria 2x. Se é o triplo, você colocaria 3x. Dá para entender? Mas aí ele quer igual, então é o mesmo valor. Então, temperatura Celsius sobre 5. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Na temperatura Celsius, eu não sei o valor. Estou colocando aqui x sobre 5. E aqui na Fahrenheit ele está falando que é igual da Celsius. Então, também é x. Menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, coloco o parênteses aqui para não errar.
e vamos multiplicar em cruz. 9 vezes x é igual a 5 que multiplica x menos 32. Agora a gente faz distributivo aqui. Então ficou 9x é igual a 5x menos 160. Eu vou passar esse 5x para lá. Então ficou 9x menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x, 4x é igual a menos 160. Então, x é igual a menos 160 sobre 4. Então, x é igual a menos 40. Então, gente, a única temperatura que é o mesmo número, tanto na Celsius quanto na Fahrenheit, é a temperatura menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Beleza? E agora, a gente vai fazer aquele tipo de exercício um pouquinho mais difícil, que é quando te apresentam uma escala nova, uma escala desconhecida. Então, aqui nós temos uma escala conhecida, que é a Celsius, e aqui uma escala nova, que é uma escala X. Beleza. O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura da escala Celsius e uma escala arbitrária X. Pergunta a equação de transformação entre as duas escalas. Aí a técnica é bem simples. Você vai transformar, vai colocar os dois termômetros lado a lado. Vou colocar Celsius aqui e vou colocar escala X aqui. Aí você tem que colocar os dois pontos de equivalência que você tem aí no exercício. Ó. O primeiro ponto é esse aqui. Ó. Tá? O que ele me dá? O que ele me dá? Que esse ponto na escala Celsius é 20. Então tá aqui, ó. E ele corresponde a quanto na escala X? Ele corresponde a 30. Então, o 20 da Celsius é o 30 da X. Agora, vamos lá para outro ponto, lá em cima. Então, olha lá para baixo para você ver a temperatura Celsius, que é 70. Corresponde a... Agora, você olha para a esquerda para ver o valor na escala X. Corresponde a 80. Beleza, até aqui? Então, eu peguei os dados da questão e coloquei os termômetros lado a lado para ver o que as temperaturas, os valores que são equivalentes. Muito bem. Agora, você vem aqui e faz assim, ó. Chama aqui de temperatura Celsius e do outro lado você vai chamar de temperatura X. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer esse pedacinho e vai dividir por esse pedação. Você acha que papo é esse de pedacinho em pedação? É muito baba, galerinha. Eu vou colocar aqui do lado, ó, você não vai errar. Opa, coloquei atrás de mim, né? Vou colocar aqui embaixo eu já apago, ó. Então, por exemplo, ó, se aqui é 30 e aqui é 38, quanto vale esse pedaço? Vale 8. Que conta que a gente faz sem perceber? É o número de cima menos o número de baixo, tá bom? Ok? Então, é só fazer isso. Você pega o número de cima menos o de baixo. Então, vamos lá. O tipo de exercício aqui não é difícil não, galera. Isso é trabalhoso. Pega esse pedacinho. Temperatura Celsius menos 20. Pega o pedação 70 menos 20. Você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Você vai pegar o pedacinho e vai dividir pelo pedação. Pega o pedacinho. Temperatura X menos 30. Pega o pedação 80 menos 30. Então, nesse exercício ficou temperatura Celsius menos 20 sobre 50. E do outro lado, temperatura X menos 30 sobre 50. Então, nesse exercício, ó, deu para cortar. Tá? Agora, eu vou pegar esse menos 30 e vou jogar para cá. Temperatura Celsius menos 20. O menos 30 vem para cá, fica mais 30, é igual a temperatura X. Mais 30 com menos 20 dá menos 10. Então, temperatura Celsius, desculpa, vai dar mais 10. É igual a temperatura X. Ou seja, acabamos de descobrir que a equação entre, para transformar da escala Celsius para a escala X, nesse exercício, é
Temperatura X é só pegar Celsius e somar 10. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Pega Celsius, soma 10, dá no 30. Pega 70, soma 10, dá no 80. Bateu. É isso mesmo. Isso foi a letra A. A letra B, a temperatura da fusão do gelo na escala X. Você sabe que o ponto do gelo na Celsius é 0 graus Celsius. Ele quer que você passe para a escala X. É só usar a equaçãozinha aqui de cima, ó. Temperatura X é só pegar Celsius mais 10. Temperatura X é igual a 0 mais 10. Portanto, na escala X, o ponto do gelo é em 10 graus X. Beleza, gente? Então, o que vai cair? Vai cair o que é temperatura, vai cair passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, e vai cair uma escala nova desconhecida. Para a galerinha aí de bioexatas, tem que ter um exercício mais pegado aí para você se divertir. Tá bom? Beleza? Estudem, façam o exercício da tarefa, refaçam o exercício da aula, tá bom? Se preparem para tirar o notão na prova, tá? Beijinho para vocês, até mais, galerinha. Valeu! Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí começando uma revisão de eletrodinâmica, o início da matéria, tá certo? O que a gente vai ver aí? Vamos ver carga elementar, carga total, corrente elétrica, vamos ver URI, e vamos ver associação em série e associação em paralelo. É isso que a gente vai revisar. Vamos dar uma revisada rápida na teoria, aí a gente vai para exercícios, tá bom? Então vamos lá? Vamos que vamos, povão. Vem comigo. Primeiro, né? O que nós vimos, galerinha? Nós vimos que a eletricidade é um fenômeno dos movimentos das cargas elétricas, que são os elétrons. E cada elétron possui uma carga elétrica chamada carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Muito bem, esta é a carga elementar. O que mais que nós vimos? Nós vimos a carga total. Carga total é N vezes a carga de cada elétron. Então, se tem 10 elétrons, é 10 vezes a carga de cada um. Se tem 1000 elétrons, é 1000 vezes a carga de cada um. Depois disso, nós vimos o conceito de corrente elétrica. Corrente é carga sobre tempo. Vamos lembrar as unidades? Carga é dada em Coulomb, tempo é dado em segundos e a corrente elétrica é dada em amperes. Vamos ver aqui nosso resumo, aqui, o que nós já vimos, né? Nós já vimos o que é carga elementar, o que é carga total, e já vimos o que é corrente. Aí, o que a gente passou a estudar? Os resistores, que são aparelhos feitos para esquentar muito, tá? A gente compra um resistor numa loja porque a gente deseja que ele esquente muito. É um aparelho elétrico que é feito para esquentar. Por exemplo, chuveiro, ferro de passar, chapinha, beleza? E o resistor, ele tem este símbolo aqui, tá? Ele possui uma resistência. Para ele funcionar, é necessário que ele tenha uma diferença de potencial, representado pela letra U, e como consequência dessa diferença de potencial, vai fluir através dele uma corrente elétrica. E aqui nós já temos de cara a equação mais importante da eletricidade, que é URI. E com certeza é a mais importante da minha prova nessa parte de eletricidade. O U é DDP, é dado em volts. O R é resistência, dado em ohms. E o I é corrente, dado em amperes. Aí você tem que olhar também, para finalizar essa parte de resistor, o gráfico U por I. O U dado em volts e a corrente dada em amperes. O que é esse gráfico?
nada mais é do que o gráfico dessa equação do URI. Então, quando for te dado esse gráfico, você vai saber o valor do I, você vai saber o valor do U. Se aplica no URI, dá para achar a resistência. Deu para entender? Então, esse daqui é o resistor. Então, já revisamos essa parte. Agora ficou faltando só dar uma lembrada em série paralela. Vamos lá? Então, agora é só apagar aqui, ó, para a gente poder revisar série paralela. Então, a associação em série, que é o mais fácil, é quando você tem uma sequência de resistores de mãozinhas dadas. Tá? Então, chamar aqui, ó, R1, R2 e R3. E qual a estratégia? Transformarmos o monstrão em um monstrinho. E o monstrinho vai ter uma resistência chamada resistência equivalente. E qual que é a formulinha que a gente usa para associar resistores em série para achar o valor deles da resistência equivalente? É só somar. Simplesmente isso. É só somar. Beleza? Aí, outra resistência que nós vimos, outro circuito que nós vimos, foi a associação em paralelo. Beleza? Vamos associar 3 resistores em paralelo. Aqui nós temos um resistor, 2 resistores, 3 resistores em paralelo. R1, R2 e R3. E aí, como é que a gente associa em paralelo mesmo? Como é que a gente transforma o monstrão no monstrinho? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Só que eu já te falei que eu nunca uso essa equação, tá, gente? Eu nunca uso isso daí, dá muito trabalho. Você vai usar essas dicas aqui, ó. Se for apenas 2 resistores em paralelo, tem um jeito muito mais rápido e prático de calcular a resistência equivalente, tá? Como é que você calcula nesse caso? Você vai fazer o produto, ou seja, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, é produto pela soma. E uma outra coisa que é bem fácil calcular a resistência equivalente é quando forem resistores idênticos, tá? Então, quando tiver N resistores idênticos, ó, por exemplo, R, 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 tá vendo? São todos iguais entre si. Nesse caso é mais baba ainda. É só você pegar o valor de um deles, tá? Então pega o valor de um deles, R, e divide por quantas vezes repetiu. Repetiu 2 vezes? Divide por 2. Repetiu 5 vezes? Divide por 5. Repetiu N vezes? Divide por N. Pronto, galerinha. Aqui nós vimos, vamos fazer o checklist aqui. Vimos carga elementar, sim. Carga total também. Corrente elétrica também. Resistores nós vimos. Associação em série também. E associação em paralelo também. Agora que a gente fez uma revisão legal da matéria, a gente vai para exercícios, galerinha. Então vamos que vamos. Num determinado fio submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, então DDP, 220 volts, o que mais? É percorrido por 120 coulombs, isso é carga, né? 120 coulombs, no intervalo de tempo de 30 segundos. Letrinha A, ele quer saber a corrente. Bem tranquilo, né? Corrente é carga sobre tempo, tá bom? Então, corrente é igual 120 dividido por 30 segundos. Então, essa corrente vai dar 4 amperes. E na letra B, ele quer saber a resistência do fio. Como você sabe o U e você acabou de achar o I, dá para achar resistência usando a equação mais importante da eletricidade, o URI. O U é 220, o R nós queremos, e a corrente é 4. Pega esse 4 e passa dividindo.
Então fica 220 sobre 4. 220, se eu dividir por 2, fica 110. Divide por 2 embaixo, fica 2, né? E aí 110 por 2 vai dar 55 ohms. Então, primeira questão já foi, tá? Então, deu para achar a corrente e deu para achar a resistência usando o Uri. Vamos, então, agora para a próxima questão. Através de um resistor está fluindo uma corrente de 40 amperes. Então, ele está te dando a corrente. Quando a voltagem de alimentação desse resistor é 60 volts, isso aí está te dando a DDP. Ele quer saber qual é a resistência, tá? Isso aqui é perguntinha para o pessoal de humanas, tá bom? Bem tranquilinho. É só usar o quê? É só usar o URI e não errar na matemática básica, né? Então, o U é 60, o R é o que nós queremos, o R é o que nós queremos, tá? E a corrente é 40 amperes. Vou cortar o zero de um lado, zero do outro, e esse 4 que está multiplicando, eu estou passando dividindo. 6 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2, é 1,5, galera. Beleza? Então, segundo exercício já feito. Coloquei uma listinha legal aí para a gente treinar bem, viu? Fiquem tranquilos. Essa outra questão aqui, ó, tem 2 itens. Olha o item A. O que você sabe aqui? Eu sei o U e eu sei o R. O que ele quer saber? A corrente que passa aqui, ó, no amperímetro, tá? Que a gente vai chamar... Amperímetro é um medidor de corrente, né? É um medidor de corrente. Então, se ele quer saber a leitura do amperímetro, ele quer saber a corrente que passa por aqui. Tá bom? Se eu sei o U, se eu sei o R, dá para achar o I, é só usar URI. Então, vamos lá. O U é 10 volts. O R é 50 ohms vezes a corrente. Eu vou cortar o zero de um lado, o zero do outro, e o 5 passa dividindo. Então, ficou 1/5. 1/5, galera, é 0,2. Beleza? Então, a corrente 0,2 amperes. Vamos, então, agora para a letra B. Na letra B, foi dado o gráfico, U por I, e ele quer a resistência. Aqui, gente, é só você escolher qualquer ponto do gráfico, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Podia pegar qualquer um, tá? Aí é só pegar os valores correspondentes. Então, como é que eu vou achar essa resistência? Eu vou usar URI. U, nesse ponto que eu peguei aqui, é 40. É igual a R, e nesse ponto, olhando para baixo, você vai achar a corrente, que é 2. Passo 2 dividindo. Então, resistência é 40 sobre 2. Resistência é 20 ohms. Pronto, já foi mais uma questão. Vamos lá, todo vapor aqui, galera. E aqui chegamos na parte de associação de resistores. Qual que é a dica? Você vai associar aquilo que você enxerga bem mais fácil. Claramente, esses dois aqui estão em paralelo. Como é que a gente faz em paralelo mesmo? Produto pela soma. 20 vezes 30. Isso aqui eu coloquei 50 aqui. Ah, pera aqui do lado. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Estou associando só esses dois aqui. 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. Cortou, cortou. Então, isso daqui vai dar 12 ohms. 12 ohms. Então, esses dois resistores juntos vai ser substituído por um único resistor de 12 ohms. E ainda sobrou aquele último ali de 50 ohms. Agora ficou fácil, dá para perceber que a corrente que entra aqui tem que passar aqui. Então, é uma associação em série, resistência equivalente, é só fazer 12 mais 50, resistência equivalente, 62 ohms. A alternativa correta, letrinha B de dado. Beleza, gente? Vamos para mais uma. Vamos lá. Dois resistores de 20 ohms e 30 ohms estão associados em série. Aqui ele está deixando claro que os resistores estão em série.
Então, aqui está 20 ohms, 30 ohms. A associação é aplicada a uma DDP de 100 volts. Então, aqui, ó, o total, 100 volts. Foi isso que ele deu. Qual a intensidade da corrente na associação? Então, ele quer saber quanto vale o I, que entra aqui, ó, o I total. Essa que é a pergunta do exercício. Tá? Como é que é a estratégia mesmo? A gente transforma o monstrão em um monstrinho. Então, vai virar um resistor único. Em série, é só somar. 20 mais 30 virou uma resistência de 50. E a DDP total, aqui no monstrinho é total, né? A DDP total está aqui, ó, 100 volts. E aqui no monstrinho vai passar o I total. Então, ó, eu sei o U total, eu sei o R total, e ele quer saber o I total? Não tem segredo, galera. Você vai usar o URI. Só que tudo total. U total, resistência equivalente total, vezes I total. Beleza? O U total é 100, a resistência é 50, deu para achar o I total, é só passar o 50 dividindo. Quanto deu esse I total, galera? 2 amperes. É a corrente que entra no circuito e a corrente que passa por cada um dos aparelhos, tá? Porque a associação em série é mesmo I, a mesma corrente passa por todo mundo, tá bom? Então já foi essa questão. Vamos para a próxima. Um resistor de 10 ohms, vamos lá. Resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente de 3 amperes. 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Esse aqui é o resistor R1. Se a corrente elétrica total, tá, que é o I1, é a corrente que passa por esse cara de 10 amperes. Só que agora ele está te dando o I total. Se a corrente elétrica total da associação é 4,5 amperes, qual é o valor do segundo resistor? Ele quer saber o R2. Só que grifa aí, ó, ele falou que está em paralelo, certo? Então vamos lá. Então vamos associar aqui em paralelo. Lá. Muito tranquilo. Esse aqui de cima, 10 ohms. Esse aqui de baixo, R2, que eu não sei. A corrente que sobe aqui em cima foi dada é 3 amperes. E a corrente que entra no circuito é um pouco maior, que é 4,5 amperes. Beleza. Tá chegando 4,5 aqui, e desses 4,5, ficou feia a figura, né? Deixa eu fazer ela mais bonita. Fazer ela mais visível aqui, ó. Então, nós temos aqui, aqui, pronto, aqui. E por último, deixar isso aqui bonitinho aqui. Pronto. Então, esse carinha aqui de cima, 10 ohms, esse carinha aqui, R2 que nós queremos. A corrente que chega aqui no circuito é 4,5 amperes. Desses 4,5 amperes, 3 amperes vai subir. É o que está no texto. E o restante vai descer. 1,5. Muito bem. O que ele quer saber? Ele quer saber a resistência do segundo resistor. Tá. O que eu sei do primeiro resistor aqui em cima? Ó? Eu sei o R, eu sei o I. Dá para achar o U. U do primeiro aparelho é igual ao R do primeiro aparelho vezes o I do primeiro aparelho. Então, a gente vai olhar só lá em cima. O U eu não sei, a resistência é 10 e a corrente é 3. Então, a DDP ali em cima, 30 volts. Vou até usar outra cor aqui, gente. A DDP aqui, ó, 30 volts. Só que esses resistores estão em paralelo. Se é paralelo, é o mesmo U. Então, a DDP aqui no segundo aparelho também é 30 volts. Se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R, galera. Só que agora só no segundo aparelho. U2 é igual a R2 vezes I2. Então, vamos lá. O U2 é o mesmo do U1, então é 30. A resistência R2 nós queremos. E a corrente é a corrente que passa ali por baixo, 1,5.
Pega esse 1,5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 30 sobre 1,5. Isso vai dar 20 ohms. É isso. Beleza? Deixa eu pegar só uma aguinha aqui rapidinho. Rapidinho. Pronto. Então, já fizemos mais uma questão. Tá dando para acompanhar? O que você está achando dessa matéria aí na escola? Tá difícil? Como é que tá? Tá tranquilo? Você tá tendo dificuldade? Você tá tendo facilidade? Comenta para mim aí, tá? Vamos lá. Próxima questão, gente. Olá, gráfico. Já te dei a dica de gráfico hoje. Vamos fazer mais um, né? Considere a associação em série desses dois resistores, tá? Então, vamos primeiro achar. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui do gráfico. Eu vou pegar esse ponto no outro gráfico, tá? Porque se eu sei o U, se eu sei o I, dá para achar o R. Então, a primeira coisa que a gente vai achar são as resistências. U é igual a R vezes I. Então, quanto vale o U aqui no primeiro aparelho? Tá vendo aqui, ó, o R1? O U vale 4. É igual a R1 vezes. Quanto vale a corrente? 0,2. Então, esse 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. 4 sobre 0,2 é a mesma coisa que 40 sobre 2, vai dar 20 ohms. Então, esse primeiro resistor aqui, ó, o R1, ele é de 20 ohms. Vamos calcular agora o outro resistor. Eu vou pegar um ponto do gráfico do outro resistor. O U agora é 8. Estou usando o URI, tá, gente? A resistência R2 eu não sei, e a corrente é 0,2. Passo 0,2 dividindo, então vai ser 8 sobre 0,2, isso vai dar 16 ohms, tá? Então, reta mais inclinada, maior a resistência nesse gráfico. Reta menos inclinada, menor a resistência. Beleza? Então, eu já sei quanto vale R1, já sei quanto vale R2. O que ele nos deu aqui para matar a letra A? Considere uma associação em série desses dois resistores. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, nós temos o primeiro resistor e nós temos o segundo resistor. O primeiro de 20 ohms, o segundo de 16 ohms. Ligado a uma bateria, se a tensão no resistor R1 for 4 volts, bom, se for 4 volts, aí você olha ali um gráfico, né? Olha aqui, ó. O aparelho 1, se o primeiro aparelho, a DDP, for 4 volts. Está aqui, ó. Né? 4 volts. Quanto vale a corrente aqui? Vale 0,2 amperes. Está aqui. 0,2 amperes. Como é uma associação em série, você sabe que no outro aparelho também vai passar 0,2 amperes. Aí ele quer saber qual será o valor da DDP do segundo aparelho. Aqui tá fácil, né, gente? Por quê? Porque é só olhar no gráfico, né? O gráfico já está dando, né? Se eu sei a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, se eu sei que a corrente no segundo aparelho é 0,2 amperes, eu sei que a DDP vai ser 8 volts. Matamos a letra A. Vamos agora para a letra B. Considere agora uma associação em paralelo desses dois resistores. Opa, paralelo. Paralelo, mesmo U. Série, mesmo I. Então, o primeiro resistor aqui de 20 ohms, o segundo resistor aqui 16 ohms. Se a corrente que passa pelo resistor R1 for igual a 0,3 amperes, opa, vamos lá no gráfico, 0,3 amperes, está bem aqui, ó. 0,3 amperes. Bem para cá. Quanto vale a DDP nesse caso? Está bem aqui, ó. 4, 5, 6. 6 volts. Significa que a DDP aqui em cima é 6 volts.
Mas qual é a dica para paralelo? Mesmo U. Então, a DDP no aparelho de baixo também é 6 volts. Então, vamos descer aqui, ó. Mantém a mesma vertical de 6 volts. Olha a corrente quanto vai dar. Esse risquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, cada quadradinho é 0,2 sobre 4. Tá? Então, 0,2 sobre 4, 0,4 sobre 4, 0,6 sobre 4. Ou então, se você quiser, o que ele vai querer saber? Se a intensidade da corrente passa por R1 é igual a 0,3 amperes, então aqui, ó, 0,3 amperes, por isso que a DDP é 6 volts, né? Qual será o valor da corrente em R2? Tranquilo, tranquilo. Dá para fazer de cabeça, mas vamos usar o URI só para treinar? Vamos lá. U2 é igual a R2 vezes I2. O U2 é 6 volts. O R2 é 16 ohms. Aí você vai achar o I2. Pega o 16 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 16 sobre 6. Vai dar número quebradinho, né? Vai dar 8 terços. Tá bom? Deu 8 terços. Mas tá bom. Tá bom. 8 terços de ampere. É isto. Fizemos mais uma questão. Agora sobraram só mais 3 questõezinhas. Vamos treinar todas elas, tá bom? Porque agora a gente vai ter essa coisa aqui de associação de resistores, tá? Então vem comigo, ó. Então nós temos aqui esses 3 resistores e ele quer saber... Vamos descobrir qual é a resistência equivalente. É isso que eu quero aqui desse exercício, tá? Quanto vale a resistência equivalente? Claramente, esse carinha e esse carinha ficaram em paralelo. Como é que a gente resolve dois resistores em paralelo? Produto pela soma. Em cima, 5 vezes 20 dá 100. Aqui dá 25. Então, vai dar 4 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Agora, não tenho mais aqueles dois ali do lado. Eu só tenho um de 4 ohms. E, para finalizar, eu tenho um aqui embaixo, de 6 ohms. Repara que a corrente que entra no ponto A do circuito, ela tem que passar por esses dois, não tem jeito. Então, esses dois resistores ficaram em série. E se ficarem em série, a resistência equivalente é só somar. É 6 mais 4, portanto, resistência equivalente 10 ohms. Bem tranquilo, né, gente? Vai associando aquilo que você tem certeza, tá? Temos certeza que esses dois estão em paralelo, associa os dois e faz virar um só, tá bom? Vamos para mais um aqui, ó. Bem tranquilo de novo, ó. Eu tenho esse carinha aqui e esse carinha aqui, claramente estão em paralelo. Como é que você associa dois em paralelo? Produto pela soma. Produto é 400, soma é 50. Cortou, cortou, vai dar 8 ohms. E agora o que sobrou do circuito? Aquele primeiro resistor e depois esse que é fruto da associação. Aqui é ponto X, aqui é ponto Y, aqui é 20 ohms e aqui é 8 ohms. Determina a resistência equivalente entre X e Y. Bom, agora esses dois que sobraram ficaram em série. É só somar 20 mais 8. Então, resistência equivalente 28 ohms. Beleza? É isso aí. Tá? E agora, nossa última questão para treinar. Vamos lá. Considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. Determine o resistor equivalente da associação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar o monstrão em um monstrinho. O que o exercício quer é a resistência equivalente. Beleza? O que nós temos aqui? Ó? Aqui são os extremos do circuito. Ó. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, olha onde eles aparecem aqui na figura. A e B. Beleza? O que nós temos aqui? Ó?
que a DDP desse trecho aqui é 7 volts, aqui é 5 e aqui é 8. Se você somar, você está pegando toda a DDP entre A e B, que a gente vai chamar de U total. Beleza? Vai somando comigo? 7 mais 5 dá 12, 12 mais 8 dá 20 volts. E está na figura aqui, ó, que a corrente que está saindo aqui é 0,4 amperes. É a corrente que está passando aqui no mostrinho. 0,4 amperes. Se eu sei o U total, se eu sei o I, dá para achar o R usando a equação mais importante da eletricidade, URI. Só que é tudo total. Tá vendo? Vamos lá. O U total é 20. A resistência equivalente é a pergunta. E a corrente total é 0,4. Esse 0,4 está multiplicando, vamos passar dividindo. Então vai ficar resistência equivalente é igual a 20 sobre 0,4, que é a mesma coisa que 200 sobre 4. Isso vai dar 50 ohms. Beleza, gente? Então, o que eu espero que você tenha percebido que vai cair nessa prova? Vai cair associação em série, vai cair associação em paralelo, vai cair URI, vai cair corrente, vai cair carga elementar. Tudo que nós vimos nessa revisão, tá bom? Seguinte, não é para você usar essa aula como única ferramenta de estudo. Agora volta lá na tarefa, refaz a tarefa dessas aulas, refaz o exercício de aula, dá uma treinada legal para você detonar na prova. Tá bom? Então, boa sorte para vocês aí, bom estudo, mantenham e comenta nosso vídeo aí se você está gostando, se está valendo a pena, tá bom? Um grande abraço, beijinho para vocês, até mais, galerinha. Tchau, tchau.